Então, o que que a gente estava vendo, né, nas últimas aulas aí? A gente estava vendo a questão do amplificador operacional funcionando como comparador, né? Esse que era o princípio da nossa última aula, que é uma aplicação do amplificador operacional onde tu não está fazendo uma realimentação negativa desse amplificador, tá? E se tu não tem uma realimentação negativa, tu não tem uma equação para tensão de saída bem definida, como um amplificador inversor, um somador, né? Tu não tem uma equaçãozinha fechada com o ganho bem estabelecido. O que acontece quando tu não tem realimentação negativa, o teu amplificador operacional ele tem apenas dois valores possíveis para tensão de saída, que é ou ele está saturado no valor de alimentação positiva, ou ele está saturado no valor de alimentação negativa, tá? Então, basicamente, o que a gente tem, né, por exemplo, o caso circuito que a gente chegou lá no final da última aula, aquela aula sobre comparadores, que a tensão de saída desse elemento aqui, sem realimentação negativa, ele pode, então, assumir dois valores possíveis, né? Ou a tensão de alimentação positiva ou a tensão de alimentação negativa, tá? E ele vai assumir esses valores em função da diferença de tensão entre a porta não inversora e a porta inversora, certo? Então, ele vai saturar positivamente se a tensão na porta não inversora é maior que a tensão na inversora, e ele vai saturar negativamente se for ao contrário, se a tensão na porta não inversora for menor que a da inversora. Da onde é que vem isso aqui, né? Lembra que esses possíveis valores de saída vêm da equação de saída do nosso amplificador operacional, Vp menos Vn, né? Onde esse ganho aqui é um ganho extremamente alto, que a gente viu lá no datasheet, né? É um ganho extremamente alto. Então, ele não tem como sintetizar uma tensão maior que as tensões de alimentação desse up-op, então por isso que ele fica saturado dentro desses dois valores, né? Se aquela diferença aqui, ó, se a diferença do parênteses é positiva, ele satura no valor de alimentação positiva, que é essa condição aqui, ó. Se ele é negativa, que é essa condição aqui, ele satura no valor negativo. Então, tu tem esses dois valores possíveis para a tensão de saída em função das entradas, certo? Ou ele vai saturar para cima ou ele saturar para baixo, como eu gosto de dizer, tá? E isso caracteriza a aplicação de um comparador, porque através dessa aplicação, tu tá, na real, fazendo uma comparação aqui, ó. Se Vp maior que Vn, então a saída está em nível lógico alto. Se Vp menor que Vn, tu tem a tensão de saída em nível lógico baixo. Então, através dessa configuração aqui, a gente consegue implementar a comparação dessa configuração, a gente consegue implementar uma comparação de dois sinais elétricos, tá? Então, se tu está comparando dois sinais elétricos, tu pode comparar, por exemplo, a resposta de um sensor, que a gente estava usando o LDR, e comparar a resposta desse sensor com um valor fixo, que nesse caso aqui a gente fez através de um divisor de tensão, um valor fixo. Então, o que tu está fazendo aqui através desse circuito, tu está comparando a tensão desse nó, está comparando a tensão nesse nó, que é uma tensão proporcional, nesse caso aqui, a luminosidade que incide nesse LDR, com um valor fixo, com a tensão num valor fixo. Ó. O Vp é essa nossa tensão aqui, e o Vn é a tensão aqui. Então, a gente tem que essa tensão de saída do up-op aqui, ó, ela vai depender da relação entre a tensão desses dois nós. Se a tensão nesse nó é maior que nesse, tu tem Vp maior que Vn. Então, se Vp é maior que Vn, tu tem que na saída é VCC, que tem VCC. Agora, se for ao contrário, se a tensão nesse nó for menor que nesse nó, ou seja, Vp for menor que Vn, a gente está nessa condição aqui. Então, a saída satura no nível lógico baixo. Então, aqui tem nível lógico baixo. E daí tu pode fazer o que tu quiser com essa identificação, né? Porque a tensão de saída agora ela está identificando quando que a tensão nesse nó é maior ou menor que a tensão nesse nó. Então, tu consegue gerar um sinal que é proporcional a essa comparação, quando a tensão do nó é maior que a do outro, ou quando a tensão daquele nó é menor que a do outro. Então, tu tem um valor lógico aqui, um valor binário, né, digamos assim, que é proporcional a essa comparação. E daí tu consegue tomar decisões com essa comparação. Nesse caso aqui, como o nosso sinal elétrico era
proporcional à luminosidade, a nossa decisão era ligar ou desligar uma lâmpada. Ah, mas daí tu pode trocar aqui, em vez de ser uma lâmpada, por exemplo, ser um ventilador de um processo, né, e ele vai ligar ou desligar quando a temperatura num certo lugar for maior ou menor. Tá? Então, tu tem uma comparação, tu consegue identificar quando um sinal elétrico é maior ou menor que outro sinal elétrico. Tá? E daí o que a gente tem geralmente, né? Nesse sentido aqui, a gente tem um valor de comparação, né? Deixa eu pegar aqui as canetinhas. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a gente tem um valor de comparação, né, que a gente chamava de VREF, tá, que é a nossa tensão de referência. Então, esse nível aqui, esse valor de tensão, é o valor de referência para nós. Se ela está acima, se o valor do outro nó, né, digamos, vamos usando vermelho, a tensão desse nó aqui, ó, que a gente chamou de velinha, é maior ou menor que essa referência, né? Então, a gente tinha basicamente isso aqui, que a gente estava comparando um valor medido, que era um valor que variava, aqui nesse caso proporcional à luminosidade, né? Então esse valor vermelho é como se estivesse variando com a luminosidade, e tu está comparando com a referência. Então, quando esse valor comparado aqui for maior que a minha referência, a gente tem que a saída satura, que é a saída, né? Que a saída satura para um nível VCC, e quando a minha entrada, ou velinha, for menor que a minha referência, ele satura em VE. Então, a gente chegou nessa aplicação aqui para o nosso circuito comparador, né? Então, VE, nesse caso aqui, é 0 volts, tá? VE, nesse caso aqui, foi dado como 0 volts, mas podia ser um valor negativo também. Tá? Então, tu tem que se ligar na questão do comparador aqui, tá? O que está acontecendo nesse circuito? Tu está indo com um valor variante no tempo, que está entrando no VP direto, e um valor de referência fixo, que não depende das variações, porque é dado por dois resistores fixos, né? Então, esse valor aqui é fixo, entrando no VN. E daí o que a gente sabe? Que essa equação nos dá o comportamento do up-op. Se VP é maior que VN, sai VCC. Ou seja, se a tensão V' é maior que a VREF, sai VCC na saída. É isso que diz a primeira linha, que é o que está acontecendo aqui, ó. Se o VP, que é o vermelho, é maior que o V', que é o verde, tu tem VCC no roxo, que é a tensão de saída. Agora, se for ao contrário, que é aqui o VP menor que o VN, tu tem VE na saída, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque esse sinal roxo aqui, pessoal, esse sinalzinho roxo, que é o nosso sinal de saída, tu pode ligar ou desligar diferentes cargas. Então, tu tem um sinal de comparação que identifica um valor de referência, tá? E daí a gente fez, né, deduziu ele, montou lá no Tinkercad, ele na última aula, eu mostrei a implementação dele para vocês, tá? Eu mostrei a implementação dele para vocês, mas agora a gente vai expandir esse comparador um pouco, tá? O que a gente vai conversar agora? Até aqui a gente está conversando o seguinte, ó, esse sinal vermelho aqui, ó, a gente está imaginando que ele acontece uma variação lisinha, assim, certo? Acontece uma variação tranquilinha, que não tem muitas perturbações, que ela se está diminuindo, está diminuindo, se ela está aumentando, está aumentando. Só que o que acontece na real quando tu tem uma grandeza física? Ela não vai variar tão lisinha, tão smooth assim, certo? O que acontece é que essa variação desse sinal velhinho aqui não vai acontecer tão lisinho como está acontecendo aqui. Na real, ele vai acontecer algo mais ou menos perto do que está aqui, ó. Então, esse sinal aqui, ó, que ele sobe, desce, né, e ele sofre pequenas variações, né, em vez dele subir lisinho, como ele estava mostrando antes, ele sobe meio com algumas variaçõezinhas, né, digamos, cruzou uma nuvem, a gente está falando de luminosidade, né, então cruzou uma nuvem na frente, ou cruzou alguém na frente do sensor, então tu tem pequenas perturbações em torno dessa tua variação, certo? Ela não acontece uma variação lisinha, o que acontece é uma variação mais ou menos nesse sentido aqui, né? Então, tu tem, por exemplo, uma primeira parte onde está aumentando e depois ele começa a diminuir a tua grandeza física, né? Então, esse sinal aqui representa o nosso velhinho aqui, tá? Professor, Nosso, fale. eu não sei se o senhor já falou isso ou eu não lembro, mas do que é feito esse sensor? O LDR É, é uma liga de semicondutor, acho que é cádmio que tem junto.
Eu não lembro, cara. Deixa eu olhar aqui. LDR. Se eu não me engano, é de cádmio. Ah, não vou achar agora o valor para dizer. Mas é um semicondutor com elemento fotossensível. Entendi. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim, porque ele lembra um pouco o funcionamento das placas, né? Assim, celular. Aham, eu pensei isso aí mesmo, é cádmio. É cádmio? É. Achou? Tá. Uhum. Ou sulfeto de chumbo também. Isso. Então, mas ele não é muito semelhante ao que é as placas, não. Ele tem uma resposta à variação da intensidade luminosa, mas não é a mesma coisa que as placas, Sim, tá? sim, é outro princípio, né? Isso é outra coisa. Nas placas tu Lembra gera só. tensão. Nas placas tu gera tensão. Aqui ele muda a resistência. As Uhum. placas, a placa ela é muito mais parecida com um diodo do que qualquer outra coisa. Ela é o inverso de um LED, né? Que o LED é um diodo. O LED é um diodo emissor de luz. Então ela é muito igual a um LED, a placa, na real, só que é um LED ao contrário. No Entendi. LED, tu passa corrente no semicondutor, tu excita o elétron, e quando o elétron volta para a camada de valência dele, ele emite fóton, certo? Tu passa uma corrente, a corrente elétrica dá energia para o elétron pula da camada de valência para fora. Daí, quando essa corrente saiu, esse elétron volta para a camada normal dele, e aquela energia que ele absorveu da corrente elétrica, ele emite na forma de fóton. Então, isso é o LED. A placa solar é ao contrário. Ele, em vez de emitir o fóton, ele absorve o fóton, e daí essa energia absorvida pelo fóton faz o elétron pular da camada de valência. Então, ele faz o processo contrário que o LED. Mas é a mesma coisa, assim, né? Tipo, conceitualmente. E aqui já é outra coisa, que é a resistência mesmo que muda, né? Que tu muda a resistência do elemento. A resistividade, na real, não a resistência. Ok? São parênteses. Ok. Então, o que eu estava falando aqui é que esse sinal, né, essa tensão aqui gerada pelo nosso sensor, a tensão velhinha, ela não vai sofrer aquela variação lisinha como a gente estava fazendo, né, uma coisa mais ou menos assim, ela vai sofrer essas pequenas ondulações em torno do valor que ela está medindo, né, seja por alguma coisa que está passando na frente, ou imagina que isso aqui é um sensor de temperatura, então é o cara abrindo e fechando a geladeira lá, que vai ficar fazendo aquelas variaçõezinhas, né. Acontece que o teu sinal medido é isso aqui. Isso aqui é um sinal mais perto de um sinal físico medido realmente, tá? Tu nunca vai ter uma variação tão lisinha como a gente estava vendo antes, mas sim dessa forma. Isso aqui é uma variação mais perto do real, certo? E como isso aqui é o valor que tu está medindo e tu quer identificar quando que esse valor é maior que a tua referência ou inferior à tua referência, né? Que é a referência é a tensão no outro nó, porque quando está maior que essa referência, a gente diz que está no claro, quando está menor que está no escuro. Não, ao contrário, né? Quando está maior, a gente diz que está no escuro, e quanto menor está no claro. Então, tu quer identificar quando que o sinal azul é maior ou menor que o sinal verde. É isso que tu quer identificar. Nesse caso aqui, o sinal azul representa a luminosidade, tá? E o verde representa a tua referência. E daí, o que que acontece se a tua variação, então, é desse formato aqui do sinal ovelhinha, né? Ele é nesse formato mais ondulatório. Olha o que que acontece no momento que tu tem essas ondulações, tu tem vários cruzamentos aqui, ó, na tua referência, tá vendo? Tu tem vários momentos, vários instantes em que o sinal azul está cruzando a tua referência e não necessariamente esses cruzamentos eles estão identificando que ficou dia ou ficou noite. Tu tá me entendendo? Não necessariamente identifica que tu já tá no período de mandar ligar ou já tá no período de mandar desligar. Então, o que que tu tem aqui, ó, basicamente, que nesse sinal, ó, o nosso velhinho é o VP, né, e o verde aqui é o VREF, né, esse aqui é o VREF. O que que a gente tem na saída do nosso comparador, se a gente ficar olhando para esse sinal do jeito que está agora, ó? A gente tem um primeiro cruzamento aqui, ó, onde o V' se tornou maior que o VREF. Então, até ali, tu teria que a saída estava em nível lógico baixo. Mas aqui no primeiro cruzamento, ó, já teria a saída do teu up-op, já iria para nível lógico alto.
E daí ela teria que ficar lá, mas daí desceu de novo, aconteceu aquela pequena perturbação, aconteceu isso aqui. E aqui, logo no ladinho, já aconteceu outro cruzamento, certo? Então, tu ficaria com o teu sinal de saída uma coisa mais ou menos assim, ó. Quando ele começasse a ficar de manhã, tu ia ter isso aqui, e quando ele começasse a ficar de tarde, tu ia ter isso aqui, ficar de noite, né? Quando ele começasse a ficar de noite, tu ia ter esse processo aqui. Na real, é como se esse interruptor que tu tá fazendo aqui, ele ficasse chaveando, porque tu não sabe exatamente se ainda, se é claro ou se é escuro, por causa dessas pequenas perturbações em torno do valor medido, estão me entendendo? Essas pequenas, tá ficando de tardezinha, o que ia acontecer com a tua lâmpada? Ela ia ficar piscando até ficar bem escuro, daí ficava acesa. Depois de manhã, a mesma coisa, começava a ficar claro, ela ia começar a piscar até ficar bem claro e daí desligava. Estão entendendo que é isso que está representando por esse sinal roxo aqui, ó? Conforme começa a aumentar, esse sinal não aumenta lisinho, como a gente estava vendo, ele tem essas pequenas ondulações, né, essas pequenas perturbações em torno da medida, então faria com que a tua carga, nesse caso aqui a lâmpada, ela ficasse piscando até ligar completamente e depois piscando até desligar completamente. Tá entendendo isso? Por que isso acontece? É importante identificar esse problema aqui porque a gente vai solucionar ele, tá? Isso aqui é um problema que acontece muito com comparações. Quando tu tem um valor de referência e o teu valor medido, ele sofre essas pequenas perturbações aqui. É a mesma coisa, por exemplo, tu pega se isso aqui fosse uma medida de temperatura e ele estivesse ligando ou desligando o teu ar-condicionado, um exemplo, né? E aqui fosse a tua medida de temperatura. E daí tu está comparando a temperatura de referência com a temperatura ambiente. Está comparando a temperatura que é para manter com a temperatura medida. E a temperatura ela não varia lisinha como a gente estava mostrando antes, ela sofre essas perturbaçõezinhas em torno da medida. Então ela ia ficar sempre em torno dessa medida, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando o sistema, entende? Fazendo essas comutações, essas múltiplas comutações, sempre que o teu valor medido ele tivesse muito próximo da referência, tu ia ter que a tua carga ia ficar toda hora ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, até o valor variar completamente. Estão entendendo esse problema? Que é uma múltipla comutação da tua saída. Na real, que tu ia, nesse caso aqui, o que tu ia escutar dessa relé aqui era uma comutação, ficar uns 2, 3 minutos ela comutando assim até ela ligar totalmente, ou então desligar completamente. Tu ia ficar gerando esse trem de pulsos aqui no teu sistema. Tá entendendo esse problema? Isso aqui é um problema, porque tu tá, aqui nesse caso é uma lâmpada, beleza, mas tu pega uma carga mais sensível, um motor, um compressor, ou até uma carga eletrônica aqui, que tu ia estar ligando ou desligando através desse valor de comparação, tu ia estar gerando um estresse excessivo nessa ligação, certo? Ia estar gerando uma múltipla comutação aqui em torno do ponto de referência que é desnecessário, certo? E isso aqui pode gerar vários problemas, até ruído eletromagnético, isso aqui pode gerar, dependendo dessas derivadas de tensão aqui, tá? Então, isso aqui é um problema, tá? Essa comutação aqui em torno da referência é um problema, tá? Porque o teu valor medido, ele não vai ser lisinho, que nós estávamos vendo antes, ele vai ter sempre essas pequenas ondulações em torno do valor medido, e quando tu compara esse sinal todo ondulatório com a tua referência, tu gera múltiplas comutações aqui, ó, e no teu comparador, tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, em cima desse exemplo que a gente fez antes, para ligar ou desligar a lâmpada, é que quando começasse a ficar de tardezinha, essa lâmpada ia ficar piscando, 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 até ligar completamente, e de manhã ia ao contrário, né? Ela ia ficar piscando novamente até desligar completamente, tá? E isso é um problema. Para solucionar esse problema, que é os conceitos da aula de hoje, tá? Para solucionar esse problema aqui, ó, deixa eu só passar o slide, que a gente teria essa característica aqui, né? Que eu desenhei ali em roxo para vocês, para só destacar aqui, né, que esse aqui é o nosso VO do nosso comparador, tá? Para solucionar esse problema aqui, a gente estabelece uma comparação em 2 níveis,
tá? Existem os comparadores chamados comparadores com laço de esterese. Tá? Em vez de tu ter um único valor de referência, que nem tu tinha nesse caso aqui, ó, que a gente tinha lá o chamado VREF, né? Em vez de ter um único valor de referência, aqui tu tem duas linhas de comparação, onde o de baixo é chamado de VLOW e o de cima o VHIGH. E agora tu tem duas linhas de comparação. E a diferença entre essas duas linhas aqui é chamado de laço de esterese. Esterese na medição, tá? Na comparação. Então, tu tem um laço de esterese, que é a diferença entre o valor de comparação superior e o valor de comparação inferior. E como que isso aqui se comporta, tá, pessoal? Olha que a tensão aqui, ó, de entrada, o V', né? Esse aqui é o nosso V', é o mesmo, tá? Só que em vez de eu comparar com um único valor, em vez de comparar com uma única linha, agora a gente tem duas linhas de comparação. E o que acontece nessas duas linhas de comparação? Elas se alternam entre si. Ah, elas se alternam. Então, por exemplo, tu tá com o sinal V' aqui, ó, que é o azul, menor que o sinal de comparação, a comparação é o nível superior. Então, a tua linha de comparação, enquanto o V' for menor que os teus níveis de comparação, o nível de comparação é o nível superior. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, ó, até esse ponto, o V' ainda não passou a referência. Então, até esse ponto aqui, ó, a tua tensão de saída tá aqui embaixo, tá nível lógico baixo. Enquanto a tensão de saída estiver em nível lógico baixo, esse vermelhinho aqui que eu vou desenhar é a tensão de saída, tá? Enquanto a tensão de saída estiver em nível lógico baixo, o teu valor de referência é o valor V-high, ou seja, é a linha de cima. É a linha pontilhada de cima. Quando o meu nível medido, que é o V', né, quando o valor medido, quando a tua grandeza física medida for superior ao nível de cima, ó, que é nesse ponto que acontece esse cruzamento, bom, nesse ponto aqui, então a tensão de saída vai para o VCC. Então ela aqui fica no VCC, ó, certo? Esse vermelhinho aqui é a tensão de saída, tá? É a tensão de saída. Ele vai para nível lógico alto. E quando ele vai para nível lógico alto, a minha referência agora se torna a linha de baixo, V-low. Então, agora, a partir desse cruzamento, o meu nível de referência, o nível de comparação, não é mais a linha de cima, mas sim a linha de baixo. Então, a referência vira o V-low, tá? Então, agora tu não compara mais, enquanto a tensão de saída for igual a VCC, tu não compara mais com a linha de cima, tu compara com a linha de baixo. Então, não importa que o sinal cruze a linha de cima, porque a tensão de saída é igual ao VCC, então a minha referência é a linha de baixo, é a linha V-low. Então, não interessa que ele fique cruzando aqui a linha de cima, porque não é com ele que eu tenho que comparar mais, é com a linha de baixo. E o cruzamento com a linha de baixo só acontece aqui, ó. Só acontece nesse ponto. Então, não interessa quantas vezes tu cruzar a linha de cima aqui, ó, a tensão de saída não vai cair para VE, ela vai continuar em VCC até aquele cruzamento aqui, ó, até esse cruzamento. No momento que o meu valor medido, né, que é esse azul aqui, que é o V', cruzar a linha de baixo, bom, daí a tensão de saída vai cair para VE, né? Nesse ponto aqui a tensão de saída se torna VE, certo? Se torna um menos VE aqui. E no momento que a tensão de saída se torna menos VE, a partir desse ponto aqui, a minha referência se torna V-high novamente. Então, a partir desse cruzamento aqui, agora a minha referência é a linha de cima. Então, ele tem que comparar com a linha de cima agora. Então, não interessa que ele cruze novamente aqui, ó, não interessa que ele cruze novamente a linha de baixo. A minha referência agora é a linha de cima.
Então, esse princípio aqui, tu estabelece dois valores de comparação, um nível inferior e um nível superior de comparação. Tá? São valores de tensão, níveis de comparação. E tu fica alternando entre esses dois valores. Então, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, tensão de saída é igual a VE. Se tensão de saída é igual a VE, teu valor de referência é o valor de cima. Tá? E isso aqui acontece, a tua referência fica igual ao valor de cima até o teu valor medido cruzar a linha de cima, que foi nesse ponto aqui. No momento que o valor medido cruzou a linha de cima, a tensão de saída que estava embaixo agora vai para cima, porque ele cruzou, o valor medido cruzou o valor de referência. Então, o valor medido é maior que a referência, a minha saída vai para cima. Quando a saída vai para cima, vai para VCC, quando a saída sobe, o meu valor de referência muda. Agora tu não compara mais com a linha de cima, agora tu compara com a linha de baixo. E ele vai permanecer nesse estado até o valor medido cruzar a linha de baixo, que acontece nesse ponto. Nesse ponto, o valor medido cruzou a linha de baixo. Ou seja, o valor medido ficou menor que a linha de baixo. Então, a tensão de saída cai para VE. E quando a tensão de saída cai para VE, o valor de referência volta a ser a linha de cima. Certo? Então, não importa esse valor cruze quantas vezes a linha de baixo, não vai acontecer nada. Então, basicamente, o que tu tem é o seguinte, ó, o teu valor de referência aqui é essa linha, a partir daqui é essa linha, e a partir daqui é essa linha. Ele fica alternando esse valor de referência, certo? Isso aqui é uma comparação que a gente diz por laço de esterese, tá? É uma comparação através do laço de esterese. Tu estabelece dois valores de comparação, que é o VLOW e o VHIGH, e daí ele só vai ir para nível lógico alto quando o valor medido ultrapassar o VHIGH. E só vai ir para nível lógico baixo quando o valor medido descer de VLOW. Só vai ir para cima quando passar do maior valor de comparação, e só vai ir para baixo quando baixar do menor valor de comparação. E não interessa, no momento que tu cruzou a primeira vez a linha de cima, ó, não interessa, ele pode cruzar quantas vezes ele quiser a linha de cima novamente. Ele pode ficar oscilando aqui, ó, que não interessa, ele tem que comparar com a linha de baixo, só vai desligar, só vai baixar a saída quando ele baixar do nível lógico de baixo, o VLOW, certo? Então, tu tem dois valores de comparação, VLOW e VHIGH. A saída liga quando a entrada maior que VHIGH e desliga quando a entrada menor que VLOW. Tá? Basicamente, esse é o grande resumão, assim. Não sei se deu para entender mais ou menos, mas a ideia é que tu acaba fugindo dessa múltipla comutação aqui, ó, que acontece em torno da referência, tá? Que acontece, por exemplo, de manhãzinha cedo ou de tardezinha, quando tu está comparando luminosidade, que foi o caso lá do nosso exemplo, certo? Tu foge disso aqui porque agora tu tem duas linhas de comparação. Para ligar tem que subir da superior e para desligar tem que descer da inferior, tá? Tu acaba, então, eliminando esse problema aqui da múltipla comutação, certo? Tu acaba ficando, olha como é que fica a tensão de saída, né? A tensão de saída aqui, ela ficava variando enquanto o sinal era perto da referência. Aqui não, ó. O sinal de saída comutou e depois comutou novamente. É o mesmo sinal de entrada, só que tu botou dois valores de comparação. O que vocês têm que lembrar aqui? Desse princípio de funcionamento, tá? Que tu tem dois valores de comparação, que a saída só liga quando a medida é maior que o superior e só desliga quando a saída é menor que o inferior. Lembrar desses nomes aqui, que tu tem um VHIGH e um VLOW, e que a diferença entre essas duas linhas se chama laço de esterese. Tá? Se chama laço de esterese. Isso aí é um comparador por esterese, tá? Por laço de esterese. É assim que os comparadores com esterese funcionam. E tu não tem um único... E daí tá, isso aí é o tipo de resposta que a gente quer encontrar. Tá? É o tipo de resposta que a gente quer encontrar. Só que não existe só um único circuito que implementa esse tipo de resposta. Existem muitos circuitos que são capazes de implementar isso aí. Tá? Existem vários circuitos, até circuitos que utilizam só transistores, que não utilizam o op-op. Tá? Mas eu vou mostrar um tipo de circuito que faz essa implementação aqui.
tá? Essa implementação que eu desenhei aqui para vocês, tá? Ela tá aqui do ladinho. Deixa eu botar aí, tá ela, ó, certo? Essa comparação com dois valores, com VHigh e VLow, né? Tem um VL, que é essa linha de comparação inferior, e tu tem um VHigh, que é a linha de comparação superior, tá? Onde a diferença entre esses dois valores estabelece um laço de esterese. Tá? Esse vermelhinho aqui é a nossa tensão de saída, certo? Nesse primeiro intervalo aqui, VREF é igual a VHigh, nesse segundo intervalo, VREF é igual a VLow, e nesse terceiro intervalo aqui, VREF é igual a VHigh novamente, tá? Os circuitos que implementam esse tipo de resposta aqui podem ser bem variados, tá? Eu vou mostrar esse aqui para vocês, ó, tá? Isso aqui é um comparador por laço de esterese. Olha que ele lembra um pouco as configurações que a gente já estava vendo, né? Só que qual que é a principal diferença desse circuito para as configurações que vocês já viram com a PIOP? Vocês conseguem identificar uma das diferenças principais? Sim, não? Conseguem ver? Quais são as principais diferenças, ou a principal diferença desse circuito que está aí no slide para vocês, com aqueles que a gente viu nas últimas aulas, não nas últimas, mas lá nas aulas de PIOP, para ver as operações. O que vocês acham? Que diferença que tem? Não consegue identificar nenhuma diferença? Que é o sinal de entrada, tá? Esse sinal de entrada aqui é esse variante, tá? É o que tu vai comparar. Beleza? Esse cara aqui, ó. Realimentação positiva, perfeito, isso aí mesmo, ó. Observa que esse R2 que está aqui, ó, ele está fazendo uma realimentação, certo? Ele está fazendo a realimentação do teu APIOP, está pegando o sinal de saída do APIOP e está jogando para a entrada dele. Só que ele está jogando na entrada não inversora. Então aqui tu tem uma realimentação positiva, não é uma realimentação negativa, que nem a gente tinha lá nos outros que a gente tinha equação. Então isso aqui só tem realimentação positiva. Então atenção, então ele é um comparador, né? Ele não tem realimentação negativa, então ele é um comparador. E ele tem a realimentação positiva, então ele é um comparador com laço de esterese. Se ele é um comparador, a tensão de saída, que é a tensão desse nó aqui, né? Ou ela vai assumir aqueles dois valores, ou é a tensão de alimentação positiva, ou é a tensão de alimentação negativa. Tá? Que nesse caso está aqui, ó. Esse aqui é o nosso VCC, e nesse caso aqui o VE é zero. Tá? Nesse caso aqui o VE é zero. Então, o que tu tem aqui, esse cara, é um comparador, certo? E olha que a gente está fazendo uma realimentação positiva nesse magrão. Então, se tu está fazendo uma realimentação positiva, a primeira coisa é que tu não tem uma realimentação negativa, então a tensão de saída vai ser esses dois valores, um dos dois, né? E o que a gente sabe? Quando que vai ser VCC e quando que vai ser VE? Ele vai ser VCC, né, a tensão de saída, vou botar de novo esse sinal aqui, né? Tensão de saída vai ser igual a VCC, que é a alimentação desse cara, né? Ou menos VE aqui, vai ser VCC quando a tensão nesse nó aqui, ó, que a tensão nesse nó é o nosso VP, né, o nosso V+, que a gente vinha chamando, é a tensão na porta não inversora, é a tensão nesse nó, quando o VP for maior que a tensão nesse nó aqui. Ops, tensão nesse nó aqui. Que nesse caso aqui é essa tensão chamada VF, tá? Mas eu vou continuar chamando de VN, tá? VN aqui. Então, a tensão nesse nó compara com a tensão desse nó. E ele vai ser VE, né, menos VE, quando o VP menor que esse VN, que é a tensão nesse nó aqui. Só que olha o que tu tem aqui agora, ó, agora que é a grande diferença. Olha que essa tensão VP aqui, ó, é a tensão nesse nó. É a tensão aqui nesse nó. E te liga uma coisa, ó, a tensão desse nó, ele é basicamente a divisão de tensão desse ponto para esse ponto. É a divisão de tensão desse nó aqui para esse nó aqui, certo? Então, olha que esse VP,
olha que esse valor VP, que é quem vai dar o nosso valor de comparação, olha que esse VP aqui, ó, ele depende da tensão de entrada, certo? Depende do sinal medido, depende do que tu tá medindo, assim como era no comparador anterior, né? O VP era igual ao que tu estava medindo. Nesse caso aqui, o VP, ele depende do valor medido, mas ele também depende da tensão de saída. Mas ele também depende da tensão nesse nó aqui. Então, o VP, olha só, o VP, que é o valor que tu vai comparar, agora ele depende do sinal de saída. Ele está dependendo da tensão nesse nó. E a tensão nesse nó aqui ou vai ser VCC ou vai ser VE, certo? Ou vai ser VCC ou vai ser VE. Então, por isso que quando a gente desenha esse gráfico, a gente disse assim, ó, eu falei assim para vocês, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, ou a tensão de saída é igual a VE. Então, a tua referência é o VRAI. Daí o sinal medido cruzou o VRAI, se cruzou o VRAI, mudou a saída. Então, o VO agora, dentro dessa janela, é VCC. Mudou o VO, mudou o valor de referência. Mudou o VO, mudou o valor de referência. Mas por que isso aconteceu? Porque o VO agora, ele muda o valor do VP. Então, é como se tu mudasse o valor de referência que tu vai medir, certo? Ele altera, ele dá um offset, um shift no valor que tu tá medindo. E a mesma coisa repete a partir daqui. O VO a partir daqui virou VE, né, menos VE, então mudou a referência, certo? Uma coisa implica na outra. E como que a gente estabelece isso aqui? Deixa eu voltar aqui. Ó. Peraí. Peraí que eu passei um slide a mais. Cara... Cadê meu slide? Aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A tensão de saída agora altera, ela influencia no valor que tu está comparando. E no momento que tu faz isso, tu dá uma mudança, um shift. Ó. Toda vez que a tensão de saída é VCC, tu tem um valor de comparação. Quando a tensão de saída é VE, tu tem outro valor de comparação. E no final das contas, o que tu vai ter é o seguinte, ó. Claro, tem como a gente equacionar isso aqui, mas eu não vou fazer o equacionamento com vocês, tá? Vou colocar aqui, ó. Tem como a gente equacionar o valor do VRAI e do VLOW para essa estrutura aqui. Como eu falei, existem vários circuitos Schmitt-Trigger. Esqueci de botar o título, né? O nome desse cara aqui, o nome desse comparador é comparador Schmitt-Trigger, tá? Deixa eu ver como é que escreve Schmitt aqui de novo, ó. O nome desse cara aqui, ó, é Schmitt, com 2 T's, isso. Schmitt-Trigger, tá? Esse tipo de comparador, chamado de Schmitt-Trigger, existem diversas variações desse circuito, onde eles consistem basicamente que tu tenha uma realimentação positiva. Essa realimentação positiva, ela vai afetar no teu valor VP, certo? Então, quando a tensão de saída for VE, tu tem um certo valor de VP. Quando a tensão for VCC, tu vai ter outro valor de VP. E isso faz com que, no final das contas, tu tenha 2 valores de comparação, um valor VRAI e um valor VLOW, tá? E se a gente equacionar esse circuito aí, a gente vai ter que o VRAI do nosso circuito, que é o valor de comparação superior, ele é igual ao VE, que multiplica R1 por R2, mais VF, que multiplica R1 mais R2, dividido por R2. Esse aqui é o valor de comparação superior do nosso circuito, tá? Ou seja, quando o sinal medido estiver abaixo do valor de comparação, é esse ponto aqui, é o VRAI, certo? E o outro valor de comparação é o VLOW, tá? Onde o VLOW para nós é menos VCC,
que multiplica R1 sobre R2, mais VF, multiplica R1 mais R2 sobre R2. Dá uma olhadinha nessas duas equações aqui, ó. Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Dá uma olhadinha nessas duas equações aqui, ó. Te liga que esse termo aqui, ó, é igual nas duas equações, ó. Tá? Te liga que esse termo aqui é igual nas duas comparações, nas duas equações, tá? E o que que eu estou dizendo? Que isso aqui é a tua referência, tá? Isso aqui é a tua referência. Ou a tua referência vai estar em high, ou a tua referência vai estar em low, tá? E olha que a referência é basicamente aquela parte da equação onde tu tá somando uma parcela da tensão de saída quando ela for VE, ou tu tá subtraindo uma parcela da tensão de saída quando ela for menos VCC. É essa parte que é igual, e daí esse termo aqui é a tensão de saída. Se a tensão de saída é VE, tu soma nessa equação. Se a tensão de saída é VCC, tu diminui dessa equação. Então, aqui que acontece, ó, basicamente acontece a troca da tensão de referência, tá? Lembra que esse termo aqui, ó, é a nossa tensão de saída, certo? Se a tensão de saída é igual a VE, ele soma nessa referência. Se a tensão de saída é VCC, ele subtrai dessa nossa referência. E aí a gente chega nessas duas equações aqui, que são elas que descrevem o funcionamento do nosso comparador de esterese. Elas são válidas para essa estrutura aqui, ó, onde a gente tem R1, R2 e VF. Esse VF é um valor de tensão, tá? É um valor de tensão. É um VF aqui, 1, 2, 3 volts, enfim, é a tensão que tu precisa. E o que que a gente faz aqui, quando a gente é como projetista? A gente define, a gente vem aqui e diz assim, eu quero um VRAI, eu quero um VRAI de 3 volts, digamos, né, ou um VRAI aqui, eu quero um VRAI de 3 volts, um VLOW de 2 volts, ou seja, eu vou estabelecer um laço de esterese de 1 volt, tá? 3, 2, e daí eu calculo qual que é o R1 e qual que é o R2 que vai estabelecer esses valores de comparação para nós, tá? Então, o teu papel aqui como projetista é definir esse laço de esterese em função do valor que tu está medindo. No nosso caso anterior, a gente estava usando um valor de referência de 2,5 volts, né? Lembra lá do comparador ideal? A gente usou 2,5 volts de referência, que eram dois resistores iguais fazendo o valor de referência, tá? Agora é o seguinte, eu quero expandir isso, eu quero fazer uma janela de simulação. Em vez de usar um valor, eu estou usando uma janela de comparação. Então, tu tem que estabelecer qual que é o VRAI e qual que é o VLOW. Até o próximo exemplo, tá? Até isso é o próximo exemplo. Mas tu estabelece dois valores de comparação, um valor superior e um valor inferior. Isso é a tua janela de comparação, ou o teu laço de esterese. Quando tu define esses dois valores de comparação, ele se torna imune a essas perturbações que acontecem no valor de medida. Tá? E tu tem que calcular basicamente qual que é o R1 e qual que é o R2 que satisfaz esses valores de comparação que tu estabeleceu, certo? Então não é mais difícil entender o que está acontecendo do que calcular de verdade, tá? Então esse aqui é o shim trigger, tá? Esse circuitinho aí a gente implementa através dessas equações, tá certo? Antes de nós falar do projeto em si, tá? Do cálculo dos resistores aqui para esse problema, tem uma coisa bastante importante também, que quando a gente fala de comparadores com laço de esterese, tá? É o seguinte, é uma representação que a gente faz, onde a gente coloca no nosso gráfico aqui, que é o caso, né? Deixa eu pegar a caneta. A gente coloca aqui a tensão de saída é vermelha, a tensão de saída do nosso circuito, que é um V, tá? Tensão de saída do circuito em função da tensão de entrada. Eu peguei um azulzinho para tensão de entrada, tensão de entrada. É muito comum para comparadores a gente fazer esse gráfico aqui, tensão de saída em função da tensão de entrada. Por que isso? Porque tu não sabe exatamente como é que é o formato dessa tensão de entrada. Tu não sabe exatamente como é que vai ser
a variação do teu sinal de entrada? Isso depende da grandeza física que tu está medindo. Então, para ti não ficar dependente do desenho do VI, a gente representa VO em função de VI, tá? Daí tu tem um gráfico padrão sempre para o teu comparador. E como é que funciona isso aqui, ó? Vamos desenhar VO em função de VI, tá? Vamos desenhar VO em função de VI e vamos olhar os pontos que a gente tem nesse gráfico aqui. Primeiro vamos estabelecer algumas coisas, ó. A gente sabe que essa linha aqui se chama VLOW, que é o valor de comparação inferior. A gente tem que essa linha aqui se chama VHigh, que é o valor de comparação superior. A gente tem aqui que o nosso sinal da tensão de saída vai subir até VCC, e o valor mínimo aqui é o nosso VE, tá? Então, esses aqui são os valores do nosso gráfico, tá? No eixo Y e a variação do sinal VI. Agora, vamos botar esses valores aqui nesse gráfico, tá? Vamos desenhar a VO em função de VI, certo? E vamos começar ponto a ponto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu começar bem na esquerda aqui, vamos dizer que esse aqui é o nosso primeiro ponto, ó. Tá? Vamos dizer que esse aqui é o nosso primeiro ponto 1, certo? O que a gente tem? Ó, te liga o quê? A gente tem o sinal VI, tá? O valor do VI, ele tá menor que o VHigh, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? No eixo Y aqui, a gente tem o VO. Quais que são os valores possíveis de VO? Ou ele tá no VE, ou ele tá no VCC, né? A curva vermelha, ou ela tá aqui embaixo, ou ela tá lá em cima. Então, os valores possíveis de VO ou é aqui no VCC, ou ele está nessa linha aqui, ou ele está no VE. E nesse caso aqui, nesse caso específico, o VE é 0. Tá? Ou seja, eu estou alimentando meu op-op de forma assimétrica. Então, ou ele está lá em cima ou ele está aqui embaixo. Esse aqui é o sinal VO. E o sinal VI? Bom, sinal VI a gente tem, basicamente, que ele pode estar ou abaixo do VLOW, ou entre VHigh e VLOW, ou acima do VLOW. Esses aqui são os valores do VI, que são os valores importantes, né? Porque a gente vai comparar com o VHigh e vai comparar com o VLOW. Então, aqui, digamos que o VLOW, ele está aqui, e que o VHigh, ele está aqui. Tá? São os valores importantes para a minha tensão de entrada. Agora sim, agora a gente pode ir lá e fazer aquele ponto 1 ali, tá? Esse ponto 1 aqui. Esse ponto 1, o que a gente tem, ó? Quanto que vale a tensão de saída aqui no ponto 1? Vale VE, tá aqui embaixo, né? Certo? E o meu sinal de entrada tá onde? Ele tá perto do VLOW. Então, esse ponto 1, ele tá aqui embaixo, ó, ele tá no VE e perto do V1. Aqui tá o ponto 1, certo? Que assim é o ponto 1 do nosso gráfico. O ponto 1, ok? E daí o que acontece? Ó, acontece que o nosso sinal de entrada vai variar, até ele chegar nesse ponto aqui, ó. Até o meu sinal de entrada ele for superior ao valor de cima de comparação. Esse aqui vai ser nosso ponto 2, ó. O que está acontecendo aqui, ó? O VI está variando, né, ó? Ele está subindo, descendo, ó, mas está sempre subindo, mas está descendo, mas está sempre subindo, certo? Está sempre subindo, até o ponto 2. Se a gente olhar aqui no gráfico, ó, DVO em função de VI, a gente tem isso aqui, ó, que o VI está subindo, ele está fazendo essas variaçõezinhas aqui até ele encostar em VHigh. No momento que ele encostou no VHigh, ó, no momento que ele encostou no VHigh, a gente tem o ponto 2, certo? Chegou aqui no ponto 2. E aí, o que acontece com a tensão de saída quando ele chega no ponto 2, ó? Tensão de saída, ela estava aqui embaixo, foi para VCC. Ela foi lá para VCC, certo? E ela vai ficar aqui em cima, no VCC, enquanto meu sinal de entrada estiver acima da linha de baixo. Então, essa é a minha linha aqui, ó. Esse meu ponto 3, digamos, ó. Esse ponto 3 aqui, ó, é quando a minha tensão de saída satura no VCC. Ou seja, quando a minha entrada cruzar do VHigh, a minha linha não está mais aqui embaixo, ó. Quando o meu sinal de entrada, que está aumentando, chegar aqui, ele não continua aqui na linha DV, ele vai para a linha do VCC. Então, ele faz isso aqui, ó. E chega aqui no nosso ponto 3, por exemplo. Ele sobe e vai lá para cima. E observe o que acontece aqui, ó. A minha entrada continua aumentando, ó.
Continua aumentando, até um valor máximo aqui, digamos que é o nosso ponto 4, é esse valor máximo. Então, a minha entrada continua aumentando, mas a minha saída continua lá no VCC. Então, digamos que aqui seja o ponto 4. Estão entendendo isso aqui? Ó, eu estou aumentando no X, eu estou indo para a direita no X. Quando tu cruzou do V-High no X, ele foi para VCC. É isso aqui, ó. Quando tu cruzou o V-High, a minha saída foi para o VCC. Ele estava aqui embaixo, foi lá para o VCC. Foi essa transição que a gente fez aqui, ó. E observa que mesmo que o meu sinal de entrada, ó, que é o azul, ele baixa da linha V-High, mesmo que o meu sinal de entrada agora ele está baixando, ó, mesmo que ele baixe do V-High, que é essa linha aqui, ó, mesmo que ele vá para a esquerda do V-High, a minha saída não baixa, a minha saída continua lá em cima, ó. A minha saída continua lá em cima. Então não interessa, ele pode ficar cruzando quantas vezes for essa linha de cima aqui, ó, quantas vezes for, ele vai continuar lá em cima, vai continuar lá em cima. E vai continuar, VO vai continuar, VCC, até a minha entrada baixar desse outro ponto aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto 5. O que acontece nesse ponto aqui, ó? A minha entrada, que é o azul, baixou do VLOW. Ou seja, eu estou indo para a esquerda da linha do VLOW, ó. Aqui é a linha do VLOW. Eu estou indo para a esquerda, estou indo para a esquerda, estou indo para a esquerda. Opa, cheguei na linha do VLOW. Quando chegou aqui na linha do VLOW, tu tem o ponto 5. E nesse ponto 5, a minha tensão de saída satura em VE. Então, o meu eixo aqui cai, ó. Cai para VE. Ele estava aqui no VCC, agora ele caiu aqui para VE. Chegou nesse ponto aqui. E a minha tensão de entrada, mesmo que ela cruze novamente, ó, mesmo que ela cruze o VLOW, a minha tensão de saída continua em VE. Então, mesmo que ela faça isso aqui, ó, continua aqui embaixo, até esse ponto. Então, ele vai continuar aqui, e depois, quando começar a aumentar de novo, ele vai continuar aqui embaixo, porque ele tem que cruzar o V-High. Chegou no V-High, vai lá para cima, e daí continua fazendo o gráfico lá em cima. E quando estiver baixando, daí ele baixa por cima, vai para baixo, vem para cá e sobe por aqui. O que está acontecendo aqui, ó, pessoal? Isso aqui é bastante importante de entender, ó. Tu tem um valor de comparação superior, que é o V-High, e o valor de comparação inferior. Ele só vai ir para o VCC, quando tu cruzar o V-High. E só vai ir para o VE quando tu baixar o VLOW, certo? Então, ele faz uma trajetória mais ou menos assim, ó. Aqui ele pode subir ou descer, aqui ele sobe, aqui ele pode subir ou descer, e aqui ele desce, e faz esse trajeto, né? Ele faz esse trajeto aqui para o valor de VI. Quando o VI estiver aumentando, ele tem que comparar com a linha superior, ou seja, V-High. Quando ele estiver aumentando, compara com V-High, vai para cima. Quando ele estiver diminuindo, ele compara com VLOW. Quando ele estiver aumentando, compara com V-High. Quando ele estiver diminuindo, compara com VLOW. Tá? E daí ele fica fazendo esse caminho aqui. E por isso que esses comparadores eles são chamados de comparadores por laço de esterese. Porque eu acredito que vocês viram já esse formato de onda aí. Viram, não viram? Talvez esse formato de onda aqui, tá? Esse gráfico verde aqui lembra muito que é um laço de esterese de um material ferromagnético, tá? Isso aqui é um laço de esterese que lembra muito como que funciona um material ferromagnético, só que o que tu tem aqui na real a curva é BH, né? Aqui tu tem B e aqui tu tem H. Lembra muito o comportamento de uma curva BH, tá? Graficamente, sim, mas o funcionamento significa o quê? Que quando tu estiver aumentando o VI, tu compara com o V-High. Quando tu estiver diminuindo o VI, tu compara com o VLOW, tá? Isso aqui que a gente tem que ser ligado o que está acontecendo aqui. E esse gráfico é muito usual, a gente desenha muito ele quando a gente fala por comparadores com laço de esterese, tá? Importante você se ligar aqui também, ó, que essa janela de comparação aqui, ó, é essa mesma janela aqui, ó. Tá? Essa mesma janela aqui. E por causa disso aqui, por causa de que comparadores geralmente têm essa
esse shape aqui, digamos, na formato de onda, que tem a representação dos comparadores Schmitt-Trigger, tá? Todo aquele circuito que eu mostrei anteriormente para vocês e as variações dele também, geralmente são representadas por esse símbolo aqui. Então, se tu encontrar dentro de um esquemático, de um circuito, esse símbolo que está aí, tá? Tu tem a entrada e a saída, e dentro do símbolo tu tem esse gráfico de esterese aqui, né? Que é o que a gente acabou de desenhar. Dentro do triângulo tu tem isso aqui é um comparador, tá? Isso aqui não é um amplificador, não é um up-op, mas sim um comparador. Então, quando tu olhar no teu circuito e enxergar isso aqui dentro, ele pode estar assim, pode estar virado, né? Mas sempre que tem esse símbolo aqui com uma entrada e uma saída, tu já te liga que isso aqui é um comparador com um laço de esterese, tá? É um comparador Schmitt-Trigger, certo? O que tem que lembrar disso aí? Essa representação, tá? Essa representação aqui tem que estar na cabeça de vocês, tá? Tem que refazer ela para sacar como é que funciona esse gráfico aqui, como é que tu transforma, né, da representação temporal para essa representação tensão de saída pela tensão de entrada. Deu para entender mais ou menos ou ficaram muito perdidos? Deu para entender. Vamos ver para frente. Não me enrole, não me enrole. Eu sei que não é tão direto, mas também não é tão complicado, tá? É só um desenho diferente. Que explicação sim a gente pega. Vamos ver num exercício, alguma coisa assim, como é que fica, né? É diferente. Vamos lá então, vamos fazer um exercício agora. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. Cadê meu mouse? Perdi meu mouse aqui. Vamos pensar nesse exercício aí então, tá? Vamos olhar ali, ó. Seja o problema do comparador do sensor de luminosidade, tá? O comparador da última aula. Seja aquele comparador. Projetar um comparador Schmitt-Trigger, mantendo a referência em 3 volts. E assumindo um laço de esterese de 1 volt. Ou seja, tá dando o V-high e o V-low para ti. E ainda dizendo que o VCC é 5 e o VE é 0. E desenhar o laço de esterese, tá? Então, vamos lá. O que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Tá? Tu tem um valor lá, por exemplo, a tua comparação, né, o que vinha sendo feito antes, a tua comparação era com um único valor, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. A comparação que a gente estava fazendo antes era com o valor VREF. Tá? A gente tinha isso aqui, e lá naquele exemplo era 2,5 volts, tá? Então a gente tinha isso aqui de valor de referência, e a nossa luminosidade era algo, digamos, que ia variar assim, tá? Digamos que fosse isso, tá? O que está sendo dito no problema agora? Em vez de usar um único valor de comparação, agora vamos usar 2 valores de comparação. Vamos usar uma linha V-high, certo? Usar uma linha V-high de comparação e uma linha V-low, tá? Por que a gente usa essas duas linhas, né? A V-high e a V-low, vamos botar aqui, ó. Para fugir da múltipla comutação da saída, né? Porque esse valor é variante, então quando ele ficar variando perto da referência, vai dar aquele problema na saída. Então não quero mais, eu quero um comparador por laço de esterese. Então tem um V-high e um V-low, certo? E foi dado os valores para ti. Essa linha de cima aqui é 3,5 volts, né? Tá aqui, V-high, e o V-low de 2,5 volts, tá? Então tu tem esses dois valores aqui. É isso aqui que foi dado para ti, né? Foi dito assim, ó, vamos transformar esse único valor de referência antes, agora nessas duas linhas verdes, para a gente ter um comparador por laço de esterese. E o circuito que faz isso, que a gente viu, é o circuito Schmitt-Trigger lá, né? Onde o nosso sinal de entrada vai chegar nesse circuitinho aqui. Tu tem uma realimentação positiva do nosso amplificador operacional. Tu tem uma tensãozinha chamada VF, que tu tem que calcular quanto que vai ser, e tu tem 2 resistores que a gente tem que definir, R2 e R1. E aqui vai estar a nossa tensão de saída, tá? Vou botar de outra cor aqui, ó. A nossa tensão de saída, que lá no nosso circuito original ela é usada para
ligar ou desligar a nossa lâmpada, né? Então, tu vai ter algo mais ou menos assim, ó, certo? Isso continua até aqui, assim. Esse aqui é o sinal de saída. Então, a gente tem que calcular esses elementos aqui, tá? Onde foi dado para ti o V-high e o V-low. Tá ali os dois elementos. Eu vou até destacar esses caras aqui, tá? Como é que a gente calcula isso? Vamos lá, vamos usar as equações que eu passei para vocês, tá bom? Vamos usar as equações que eu passei para vocês. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vamos pegar uma canetinha aqui, ó. E vamos lá. Quais que foram as equações que eu passei para vocês? Foi a equação do V-high e a equação do V-low, certo? A gente tem que o V-high, ele é igual ao VE, que multiplica R2 por R1, mais o VF, que multiplica R2 mais R1, dividido por R2. Tá? Essa é a equação do V-high. Agora, a equação do V-low é quase igual, só que em vez de usar VE, a gente usa menos VCC. R2 por R1 mais VF, que multiplica R2 mais R1 sobre R2. Tá? Então, tu tem essas duas equações aqui para fazer a nossa conta, tá? Mas vamos olhar aqui, ó, o que, que a gente tem que achar no nosso circuito, ó. No nosso circuito, a gente precisa achar o valor do R1, o valor do R2 e o valor do VF. A gente tem que achar esses três elementos aqui no nosso circuito. Só que a gente tem duas equações. A gente tem a equação do V-high e a equação do V-low. A gente tem duas equações para achar três coisas que a gente não sabe. Como é que a gente faz geralmente esse tipo de resposta aqui, tá? Observa que nas duas equações, eles têm o termo igual, que é o único termo que depende do VF, tá? Esse segundo termo aqui das duas equações é igual e é a única aparição do VF nessas equações. E o que, que a gente pode fazer? Bom, vamos fazer uma subtração dessas equações, V-high menos V-low. Por que fazer V-high menos V-low? Porque tu tem o valor do V-high e tu tem o valor do V-low. Então, tu sabe quanto que é essa diferença aqui. Isso aqui tu sabe quanto é que é. E se eu fizer V-high menos V-low, esse termo aqui vai se anular com esse termo aqui. Eles são iguais nas duas equações. E daí o que, que sobra aqui para nós? V-high menos V-low. V-high é VE, que multiplica R2 por R1. E o V-low é menos VCC, que multiplica R2 por R1. Então, ele vira, na real, mais VCC, que multiplica R2 por R1. Certo? Então, essa equação aqui, ó, geralmente é como que a gente soluciona. A gente faz a diferença entre os dois. Porque a diferença do V-high para o V-low, que é o laço de esterese, já é definido para ti, ou é tu que define esse laço de esterese, né? Que é essa janelinha aqui entre o V-high e o V-low. Quanto maior tu fizer essa janela, mais imune às variações do teu sinal de entrada vai ser o teu comparador, tá? Então, mesmo que ele aconteça variações grandes, mesmo assim ele vai ser imune a essas perturbações. Então, esse laço de esterese é uma definição do projetista, ou nesse caso aqui foram dados para ti os dois valores de comparação, certo? 2,5 e 3,5. E o VE e o VCC é um valor dado para ti também, porque isso aqui é a alimentação do OPOP. Tu sabe com quantos volts que tu vai alimentar o OPOP, porque é dado pela tua fonte que tu vai usar para alimentar. Tu vai usar uma fonte de telefone que é 9 volts, beleza, então o teu VCC é 9,0. Ah, não, eu tenho uma fonte simétrica de mais 10, menos 10. Beleza, então tu sabe quanto que é o VCC e quanto que é o VE. Então tu tem esses elementos. Então basicamente o que a gente tem aqui, ó? V-high é 13,5, V-low é 2,5. Então tu tem que ter o laço de esterese, ele vale 1. Ele vale 1, né? A diferença dos dois vale 1. É igual. Nosso VE, nesse caso aqui, foi 0 volts, eu estou alimentando de forma assimétrica. Então é 0 vezes a resistência da 0, mais o VCC é 5 volts, então é 5 que multiplica R2 por R1. Daqui a gente tira, na real, então, que o nosso R2
ele vai ser 5 vezes maior que o R1. Tá? Dessa equação a gente tira isso aqui. E aí o que a gente faz? Bom, daí tu define. Tu define, por exemplo, o R1 e calcula o R2. Alguém me diz um valor de R1 aí. Quanto? Sim. Isso, 1K. Então a gente tem que o R2 vai ser 5K. Certo? Direto assim. Beleza, calculamos o R1 e o R2. Então a gente sabe esse elemento aqui e a gente sabe esse elemento. Falta agora para nós o valor do VF. Que tensão que tem que ir nesse nó para fechar o nosso comparador, tá? Então vamos calcular esse VF. Como é que a gente vai calcular esse VF? Como é que vocês calculariam esse VF? O que vocês acham? Vocês saberiam calcular ele agora? Observe que agora a gente tem o valor do R1 e do R2, ó. A gente achou o valor do R1 e do R2. Então, tu pode vir em qualquer uma dessas equações aqui, ó, e usar ele agora, certo? Porque tu tem o VHI, que é o valor dado, tu tem o VE, que é um valor dado, tu tem R2, tu tem R1, tu tem R2, tu tem R1, tu tem R2, só não tem o VF. Então, por exemplo, a gente pega essa equação aqui e vamos resolver ela, ó. VHI é 3,5, é igual a 0, mais o VF que tu quer saber, que multiplica R2, que é 5K, mais R1, que é 1K, dividido por R2, que é 5K. Aqui a gente tira que o VF, alguém está fazendo aí para nós? Isso aqui vai dar 13,5 vezes 5, 15, 17... 17,5 por 6. Não sei quanto é que dá de cabeça, não sei dizer. Um pouquinho menos de 3. Ninguém? Eu acho que era 2,29. 2,9. 2,9 volts, então. Aí. 2,9 volts. Redondinho assim? Eu acho, deixa eu conferir. Eu acho que meu calculador fez pelo celular. Fica 2.91666666. 2,91 Satanás. Volts. Aí, show de bola. Não que vai fazer muita diferença, ali no 1 já estava bom, tá? Só para a gente ter duas casinhas assim. Daí a gente tem agora, então, o valor do VF aqui também. Nice. Calculamos o nosso comparador por histerese. E como que fica daí a última coisa aqui, né? Vamos desenhar o laço da histerese que pede aqui também. Como é que fica o laço da histerese? Desenhar o laço da histerese é desenhar a tensão de saída em função da tensão de entrada. Tensão de saída em função da tensão de entrada. E o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que tu sempre faz é desenhar quais que são as tensões de alimentação do teu VO. Os valores possíveis do teu VO, que são as tensões de alimentação, né? O nosso VO, ou ele vai estar em 0 volts, ou ele vai estar em 5 volts. Então, a gente marca aqui, ó, o 0 volts e os 5 volts. Tá? Então, a gente já tem os dois limites desse cara. O que mais que a gente marca? A gente marca agora nossos valores de comparação, o VHI e o VLOW. Então, vamos marcar aqui, ó, o VLOW, que é 2,5 volts, e o VHI, que é 3,5 volts. Marcamos esses valores. Daí, nessa, o que a gente tem, ó? Pontilhadinha aqui, pontilhadinha aqui, pontilhadinha aqui, tá? O que a gente tem nesse cara daí? Vamos pegar a canetinha roxa aqui para desenhar isso, ó. Quando a tensão de entrada é menor, ó, vamos pegar aqui, ó, quando a tensão de entrada é menor que 2,5, minha tensão de saída está em 0 volts, então a gente está caminhando aqui embaixo. A gente está caminhando aqui embaixo. Passou dos 2,5, aumentou, né? Ela passou dos 2,5, passou aqui, ó.
Ela está aumentando, aumentando, chegou aqui, ó. Não acontece nada, porque ela tem que cruzar a linha de cima. Então ela continua subindo aqui embaixo. Chegou nos 13,5, pô, chegou no valor de comparação superior. Então aqui, a partir desse ponto, ela não continua aqui embaixo. A partir desse ponto, ela continua lá em cima. Então ela joga para cima e continua. Chegou no valor máximo, e daí, ó, chegou aqui no valor máximo, aí ele começa a diminuir novamente. Começou a diminuir, começa a diminuir, baixou da linha superior. Não acontece nada, porque se ela está aqui em cima, o valor de comparação é aqui, ó, que é a linha de baixo, ó. Só vai acontecer aqui. Então ele vai baixando, baixando, baixando até o valor de comparação, e na hora que chegar na linha inferior, ele cai novamente. Então tu vai ter isso aqui. Esse aqui é o nosso laço de histerese no nosso comparador. Tá? Então a gente tem esse cara aí, que implementou esses dois pontos de comparação verde, aqui, essas duas linhas de comparação verde, e a tensão de saída em roxo aqui. E esse é o laço de histerese, né? Esse cara aqui é o laço de histerese dele. Tá. Tranquilinho. E aí, como é que eu implemento isso aqui? Como é que eu transformo esses cálculos aqui no circuito que vai fazer isso de verdade? A gente vai lá no nosso comparador, tá? Que a gente estava utilizando na última aula, e em vez de usar o comparador simples, que nem está aqui, ó, comparador ideal, diretaço, aqui, a gente troca esse magrão aqui por um comparador com laço de histerese. E aí, o que a gente faz é o seguinte, é isso aqui, ó. Aqui está o nosso sinal de entrada, né, que é o nosso velinha, que é aquele cara que vai variar com o tempo. Aqui está ele. Ele é a entrada do nosso comparador por laço de histerese, que está aqui. A saída dele vai no mesmo lugar que a gente tinha antes. E o VF que a gente precisa não vai ser uma fonte, né? A gente precisava de um VF aqui, ó. A gente precisava de um VF entrando aqui. Não vai ser uma fonte de tensão de 2,9 volts. O que vai ser, na real, é um divisor de tensão de tal forma que aqui tenha 2,91 volts, que é o valor que vocês calcularam, do valor VF calculadinho ali para o problema, né? 2,91 volts. Tá? Então a gente vai ter que calcular esses dois resistores aqui para dar esses 2,91, porque a gente sabe que a alimentação aqui é 5 volts, foi dito para ti lá, tu está usando o VCC de 5 volts. Então a gente tem que calcular o valor desse resistor RA e RB para dar esses 2,91 volts. E para achar isso aqui, a gente sai do seguinte ponto, ó. RA e RB é um divisor de tensão. Então a gente sabe que no meio dos dois tem VF. E a gente calcula da seguinte forma. É a equação do divisor de tensão daí, tá? RB dividido por RB mais RA. Isso aqui é a equação do divisor de tensão, tá? VCC tu tem, VF tu tem. Então, a partir dessa equação aqui, a gente acha a relação entre os dois resistores. RA/RB, VCC menos VF, dividido por VF. Tá? Aqui é só isolar um resistor em função do outro, tá? VCC tu tem, que é 5 volts. VF tu tem, que é os 2,91 que a gente quer. Tá? Tu tem o 5, tu tem o 291. E a gente chuta um resistor aqui e tem o resistor do outro. Alguém diz uns valores aí para RB para nós? Sei. Isso, 1K. Quanto Aí é que mais dá, fácil calcular. quanto que dá o RA para nós daí? Fez com 100, jovem? Não cheguei a fazer ainda, tô fazendo agora. Qual o valor do velo? É 5? A gente usa aqui o VCC, né? Na equação aqui é VCC menos VF dividido por VF. É VCC, que é 5, menos VF, que é 291, dividido por VF, que é 291. É 718,21. Quanto que tu usou de RB, Isabel?
Ah, era um K. Eu tinha botado 1K, tá, não, pode ser 1K, 700 e 18,21. 718,211. Tá. Então a gente tem o valor desses dois resistores aqui para nos dar a tensão VF que a gente calculou nesse ponto, tá? Teoricamente é isso aí. A gente usou o divisor de tensão para nos dar o VF que a gente precisa, certo? A gente tem o V' chegando aqui, que virou o nosso VI, do nosso shimmy trigger. Aqui é o R2, que é 5K. E aqui é o R1, que é 1K. De boa? Tranquilo? Substituímos os comparadores, né? Tipo, da esquerda do comparador continua a mesma coisa que estava antes, e para a direita do comparador continua a mesma coisa que estava antes. Agora a pergunta é o seguinte. Pergunta não, eu vou dizer o seguinte ainda. Ainda falta uma coisa aí. Para isso aí funcionar direitinho, falta um negócio aí. O que que falta aí? Vamos ver se você se liga. O que que vocês acham? Seria um buffer pro velhinho ser igual ao VI, alguma coisa desse tipo? Exatamente. Exatamente isso aí, ó. Exatamente isso aí. Porque te liga o seguinte, ó, no momento que tu botou o velhinho aqui, né, o velhinho ele é uma divisão de tensão entre um resistor fixo e o teu sensor resistivo. Então, o velhinha, ele é aquele valor, né, dado pelo LDR, certo? Velhinha é igual ao VCC, que multiplica o LDR dividido pelo LDR mais o resistor de cima aqui, que eu não sei quanto é que é, um valor R de resistor ali, tá? Mas isso aqui só é verdade se esses dois elementos forem um divisor de tensão franco. Ou seja, se não existir corrente fluindo para cá. Olha que no comparador ideal, essa entrada ela ia direta na porta não inversora do up-op. Então, perfeito, já não estava drenando corrente aqui. Mas agora tem. Mas agora tu conectou esse cara nesse resistor. Então aqui existe uma corrente fluindo. Se aqui existe uma corrente fluindo, aqui existe uma corrente fluindo. E agora o meu comparador ele está afetando no valor do velhinha, porque tu está drenando corrente desse ponto, logo o velhinha não é mais um divisor de tensão entre o LDR e esse resistor de cima. Então isso aqui não vai funcionar direito, porque quando tu puxar a corrente desse velhinha, o teu VI sofre mudanças. O valor de entrada ele vai sofrer uma alteração, porque não vai ser igual ao velhinha. Ou seja, ou melhor, o velhinha não vai ser igual ao que era no comparador ideal. O que a gente tem que fazer é o seguinte, garantir que essa corrente que o comparador drena, garantir que essa corrente aqui que o comparador vai drenar, não venha desse nó aqui, não pode vir desse nó. Para minha medida não afetar o valor medido. Então, a gente tem que introduzir um jeito de resolver isso, né? Um jeito de resolver isso é introduzir um buffer aqui nesse circuito. Introduzir um buffer aqui nesse circuito, menos e mais. Certo? No momento que eu introduzo esse buffer, fica nesse jeitinho aqui, ó. Fica desse jeitinho, ó. Porque agora sim, ó, observe que esse ponto aqui, que é o velhinha, ele não tá mais tendo corrente sendo drenada, porque esse nó tá chegando na porta não inversora do op-op. Então, aqui desse lado, tu tem velhinha. Logo, desse lado aqui, tu também tem velhinha. E tu não tá drenando corrente lá do nó velhinha. Mas tu tem nesse cara aqui, sim. E a corrente que esse magrão drena vem de dentro do op-op, vem da alimentação do op-op, e não de lá. Então, beleza, aqui tu tem 1K, aqui tu tem 5K, que é os resistores que a gente calculou. Aqui tu tem 720 o quê? 718 e aqui 718 ohms, aqui 1 kΩ. Se fizer com 100, vai dar 71,8, né? Só essa escala de grandeza.
Então, tu tem aqui, ó, esses dois resistores foram definidos para nos dar o VF, esse resistor foram definidos para nos dar o VF de 2,91, e esse R2 e R1 foram calculados lá para nos dar o VHigh e o VLow que a gente precisa. Agora sim, esse circuito tem que funcionar. Agora esse magrão tem que funcionar, certo? A gente tem, então, um valor de comparação superior de 3,5 volts e um valor de comparação inferior de 2,5 volts, tá? Deixa eu só mostrar isso para vocês aqui, então. Tá aqui, ó, no Falstad, esse nosso circuito, tá? O Alt que arrasta isso. Então, olha aqui, ó. Continua o mesmo circuito aqui, né? Resistor, transistor e relé, ligando a lâmpada. Aqui nesse ramo da esquerda está o LDR aqui embaixo, ó. Aqui está o LDR, que é um potenciômetro para simular a variação da resistência em função da luminosidade. Aqui está o RB e o RA. Nesse caso eu usei um RB de 100K, certo? Daí eu calculei RB, deu 71 esquebro ali, para dar os 2,9 nesse nó, que é o VF, tá? Chegando lá. Bufferzinho maroto aqui para não drenar a corrente do nosso divisor. E aqui está o 5K e 1K do R2 e o R1, certo? Muito importante salientar, quando for simular aqui, que tu está alimentando ele com 5 volts, tá? Muito importante dizer isso, porque a tensão de saída dele vai estar nesse nó aqui, que vai fazer o nosso VP lá, certo? Então é muito importante trocar a alimentação dele para a alimentação dada no problema. Então é 0 e 5, então tá aqui, 0 e 5, tá? Ok. Então vamos lá, ó. Aqui tem o valor da resistência, ó. Se é uma resistência muito baixa, né, olha que eu botei uma resistência, tá 15 ohms, significa que está no claro, né, tá batendo muita luz no LDR, tá no claro, a resistência dele é muito pequenininha, então tá desligada a nossa lâmpada aqui, ó, certo? Então, o que acontece quando começa a anoitecer? A resistência começa a aumentar, começa a ficar escuro, começa a aumentar a resistência. Então, eu estou puxando a barrinha para a direita aqui para mostrar isso. Olha que está aumentando a resistência desse cara, ó, foi para 600 aqui já. Mas te liga, na real, no valor da tensão nesse nó aqui, ó, que é a tensão de entrada no nosso comparador. É para eu ligar a lâmpada quando a tensão desse nó aqui for superior a VHigh, ou seja, 3,5. E é para desligar quando ele for inferior a 2,5. Então vamos lá, ele só vai mudar a saída quando a tensão nesse nó for superior a 3,5. Então vamos aumentando a resistência, vai ficando noite, vai aumentando a resistência, logo vai aumentando a tensão. Olha que passou dos 2,5, nada aconteceu. Está subindo, está ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. 3 volts, 3.1, 3.3, 3.5, a partir daqui é para ligar. Puf, ligou a nossa lâmpada, certo? Ligou a lâmpada. Passou dos 3.5, estou em 3.6. E mesmo que alguém cruze do lado e mude a luminosidade, ó, mesmo que baixe dos 3.5, ó, 3.4, nada acontece, ó. 3, nada acontece, ele continua, ele ficou imune a essas perturbações. Ele só vai desligar quando baixar dos 2,5. Então, ó, subiu tudo, chegou de noite, daí começou a baixar, tá baixando, 3, 3, 3, ó, 3, 2.9, 2.5, desligou. Então, mesmo que ele suba dos 2.5, nada acontece, ó, porque agora ele tem que subir dos 3.5 para ligar. Então, tu botou uma janela de comparação aí, ó, ele liga só quando for superior a 3,5 e desliga só quando for inferior a 2,5. Então, quando baixar dos 2,5, ele desliga, certo? Então, aí tu tem o teu comparador com laço de esterese, onde teu laço de esterese é de 2,5 até 3,5, tá? Ficou mais ou menos claro isso aqui, Brisa? Deu pra entender, sim. Agora ficou mais claro ainda. Agora, beleza. Então agora eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui, ó. O laço de esterese, tá? O laço de esterese desse circuito. Olha que aqui embaixo, ó. Vou tentar ajeitar isso aqui. Aqui mais para lá. Aqui embaixo eu coloquei velocidade de simulação. Parar.
Aqui embaixo está desenhado o sinal de saída do up-op, tá? Que é o sinal de comparação, o sinal de saída do up-op com o sinal de entrada do up-op. E eu coloquei um sinal de entrada do up-op variante no tempo, para simular que está ficando claro, ficando escuro, ficando claro, ficando escuro, tá? Coloquei uma forma de onda triangular aqui para fazer isso. Ah, tá ficando claro, tá ficando escuro, tá ficando claro, tá ficando escuro. Para simular a variação do VI, para a gente enxergar aqui, ó, a tensão de saída em função da tensão de entrada, tá? Olha o que a gente tem aqui, ó. Observe que a tensão de entrada está aumentando, ó. Deixa eu só parar aqui, ó. Vocês estão enxergando esse pontinho aqui, ó. Esse é o ponto atual que tu tá, ó. Tensão de entrada é o eixo X, tensão de saída é o eixo Y. Olha que a tensão de saída está desligado, então tu tá no zero do Y, e tu tá aumentando a tensão de entrada, ó. Tá subindo, 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 ó. Vamos continuar. Tá subindo, e continua em zero, continua em zero. Só vai mudar, só vai subir quando passar de 13,5, ó. Então aqui, ó, 3,9, 4, subiu, tu tá indo no V-high, ó. Tá no V-high, chegou no máximo, começou a voltar, começou a diminuir, diminuir. Só vai desligar quando baixar de 2,5. Baixou de 2,5 e desligou. E aí tu tem o teu laço de esterese, que é o comportamento, ó. A tensão de saída diminuiu até zero, daí tá aumentando a tensão de entrada, ó, tá aumentando, aumentando. Ela só vai para cima quando passar de 13,5. 13,5, passou. E só vai para baixo, chegou no valor máximo, diminuiu, só vai para baixo quando baixar dos 2,5. Então, tu botou uma esterese no valor de comparação. Para comparar para cima, passa dos 13,5, que está aqui, ó, a linha, ó, 13,5. Então, a gente validou o nosso gráfico que a gente desenhou aqui no 13,5, ó, Chablau. E aqui é os 2,5, ó. Validamos a nossa comparação lá também, o nosso laço de esterese. Aqui em cima está os 5 volts, ó. Ali, ó, 5 volts, e aqui embaixo está 0 volts. Tá? Então é isso aqui, o gráfico que está sendo desenhado aqui automaticamente é aquele gráfico que a gente botou ali no slide. Cadê? Aqui. A gente botou na resolução do exercício, né? Aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Certo? Vou voltar na simulação. Tá aqui, ó. Deixa ele desenhando ali. Mais ou menos. Deu para entender esse gráfico, gurizada? Conseguiram fazer associação com o laço de esterese em materiais magnéticos? Minha boca. Da minha parte, sim. Então tá show de bola. Tá, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Tá? Uhum. Esse sensor da fotocélula, sabe, que nem o senhor está explicando, tem uns que tu consegue regular, né? Uhum. E daí como é que ele funciona? Nesse caso aqui, a gente pode alterar o valor do VF. A gente pode ajustar esse valor de VF. Se tu olhar as equações, né, deixa eu voltar na apresentação aqui, ó. Se tu olhar nas equações do V-high e do V-low, elas dependem do VF, concorda? Dependem do VF. Então, tu pode ajustar o valor do V-high e do V-low se tu mudar o valor do VF. Então, o que que tu faz fisicamente? Em vez de tu usar um par de resistores fixos aqui, ó, tu troca um desses resistores ou adiciona um potenciômetro aqui, ó. E daí, conforme tu ajusta esse potenciômetro, tu ajusta o valor do RB. E se muda o valor do RB, muda o valor do VF, que é a tensão nesse nó aqui, ó. Né? Então, por exemplo, tu vem aqui e ajusta o valor do RB, não muda o valor do RA, mantém o RA fixo. Se tu vem aqui e gira o potenciômetro, vai mudar o valor do RB, logo vai mudar o valor do VF. Digamos, ajustou para 2.8, para 2.5, no momento que mudou o valor do VF, mudou o valor do V-high e mudou o valor do V-low. Sacou? Sim, agora. Sim. Daí tu pode ajustar dessa forma aí a intensidade que tu quer, certo? Isso se tiver um potenciômetro para te girar. Geralmente tem, né, uma chavezinha lá que tu gira com... Sim. Então tu ajusta dessa forma. Isso se for um comparador com laço de esterese, né? Mas se não for um comparador com laço de esterese, é a mesma ideia, só que em vez de mudar a VF, tu tá mudando a referência direto, né? Que daí era o circuito da aula passada. É a mesma ideia. Suavizito, gurizada? Sim.
A nossa próxima aula, então, vai ser fazer alguns exercícios em cima disso, tá? Vamos fazer alguns exercícios de comparadores com laço de esterese. Se eu parar de gravar aqui.